E agora vamos à última parte falando sobre o poder legislativo. E uma parte muito importante, porque agora nós vamos começar a falar sobre o processo legislativo. O que é isso? É o processo para a elaboração das leis. É um assunto que merece muita atenção e são vários detalhes e a aula pode ficar até um pouquinho mais longa, mas é muito importante que a gente se apegue a todos os detalhes, tá joia? Peço a vocês que desde já curta aqui o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que fique sempre por dentro de todas as aulas que serão postadas. Vamos lá? Processo legislativo, artigo 40 da Lei Orgânica do Município, diz: o processo legislativo municipal compreende a elaboração de emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, resoluções e decretos legislativos. Nós vamos nos ater muito aqui sobre o processo de criação das leis, sobre as emendas à lei orgânica e também ali sobre alguns quórums. Vamos falar sobre alguns quórums de propostas, quórums de votação. Beleza? Vamos lá? Falando então sobre a emenda à lei orgânica. Então nós já dissemos que a lei orgânica é a principal lei do nosso município. Lembra das primeiras aulas? Falamos sobre o que é a Constituição Federal e fizemos aí um paralelo da lei orgânica, que é a principal lei aqui do nosso município. E para que essa lei orgânica seja emendada, ou seja alterada, ela tem que ter um quórum específico. Então a lei orgânica, conforme o artigo 41, ela só pode ser emendada, só pode ser alterada mediante a proposta de 1/3 dos membros da Câmara Municipal ou através de proposta do prefeito municipal, tá? Então vejam que já começa ali a ter um crivo mais exigente. Para que a lei orgânica, que é a nossa principal lei do município, seja alterada, tem que ter a proposta de pelo menos 1/3 dos vereadores, ou seja, pelo menos 4 vereadores devem apresentar essa proposta de alteração da lei orgânica, ou, se não, o prefeito municipal. Correto? Esse é o quórum para a proposta. E essa proposta, para que ela seja votada, para que ela seja aprovada, também tem que ter todo um rito. Então vamos lá? Artigo 1º vai dizer: a proposta, depois de apresentada, né? Então a proposta será votada em 2 turnos, com o interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Vamos simplificar isso aí? Vamos esclarecer o que se trata? Primeiro, 2 turnos. O que seria 2 turnos? Seria 2 votações, tá? O que seria esse interstício? Seria o prazo mínimo entre uma votação e outra. E de que forma que ela pode ser aprovada? Mediante 2/3. Então veja que o quórum aqui é um quórum qualificado. Então, vamos lá. Voltando. Proposta, 1/3 dos vereadores pode propor, ou se não o prefeito municipal. Apresentar essa proposta, ela vai para uma votação, ela vai para uma aprovação. Para que essa proposta seja aprovada, ela tem que ser votada 2 vezes. Ela não pode ser votada também na mesma sessão. Ela tem que ser votada em 2 turnos, que seriam 2 vezes, mas tem que haver um intervalo entre uma votação e outra. E essa votação é de pelo menos 10 dias de intervalo, no mínimo 10 dias. E para que essa proposta seja aprovada, ela deve ter o voto de 2/3, que é um quórum qualificado. Ou seja, pelo menos, como o Bataguaçu tem 11 vereadores, pelo menos 8 vereadores devem votar para que essa proposta, votar favorável para que essa proposta seja aprovada. Se essa emenda à lei orgânica ela for aprovada, ela será promulgada pela mesa da Câmara Municipal. O que é essa promulgada? Nós vamos falar com mais detalhes sobre a sanção, mas nesse caso, como exigem aí um quórum qualificado, como exige uma votação em 2 turnos, se essa proposta vier a ser aprovada, ela não precisa ir para o prefeito municipal, para a sanção do prefeito municipal, para que ele concorde. Se ela for aprovada, a própria mesa da Câmara Municipal vai promulgar aquela emenda à lei orgânica. E destaco o parágrafo 3º que diz que a lei orgânica não poderá ser emendada na vigência do estado de sítio ou de estado de intervenção do município. Então assim, nós não vamos entrar em detalhes do que é intervenção, o que é o estado de sítio. Isso aí são situações previstas na Constituição Federal. Quero que vocês gravem apenas que durante intervenção do município ou estado de sítio, a lei orgânica ela não pode ser emendada. O artigo 42 vai dizer que a iniciativa das leis, tá? Então aqui nós não estamos falando mais sobre a emenda à lei orgânica, estamos falando sobre as leis ordinárias, tá? A iniciativa das leis, elas cabe a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado
que a exercerá sob a forma de moção articulada, subscrita no mínimo por 5% dos eleitores do município. Então isso aqui eu quero destacar para vocês, que isso aqui é muito importante. A iniciativa de uma lei ordinária, ela pode ser feita pelos vereadores, pelo prefeito ou 5% dos eleitores de Bataguaçu se reunirem em forma de uma moção e subscreverem aquela proposta, ela pode ser apresentada à Câmara Municipal. Então veja que a própria população, os próprios cidadãos, através de 5% dos eleitores, eles têm aí essa possibilidade de apresentar uma iniciativa de um projeto de lei à Câmara Municipal. O artigo 43 vai dizer que as leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem a maioria absoluta dos votos, observados os demais termos das leis ordinárias. O que eu quero destacar para vocês aqui? Que as leis ordinárias, elas para serem aprovadas, basta ter a maioria simples, ou seja, a maioria daqueles presentes na sessão. Agora, um projeto de lei complementar, ele só pode ser aprovado por maioria absoluta, ou seja, pela maioria dos membros da Câmara Municipal. E o artigo 44 vai dizer da iniciativa exclusiva do prefeito. Tá? Então são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham. Aí tem todo um rol ali, que essas matérias somente o prefeito municipal pode apresentar. Somente o prefeito municipal pode ter a iniciativa. Os vereadores não podem apresentar um projeto que trata sobre essas matérias, que é principalmente criação, transformação ou extinção de cargos e funções públicas, sobre servidores públicos, matéria orçamentária. Então, recomendo a leitura do artigo 44, e essas matérias são exclusivas do prefeito municipal. Somente o prefeito municipal pode apresentar projetos de lei sobre essas matérias que são tratadas no artigo 44. E agora aqui no artigo 47, no artigo 50, nós vamos falar detalhadamente, mas é para demonstrar como que é o processo para a criação de uma lei. O artigo 47 diz: aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito que, aquiescendo, o sancionará. Ou seja, quando o projeto é aprovado pela Câmara Municipal, ele deve ser enviado ao prefeito municipal. Se o prefeito concordar com aquele projeto, ele vai sancionar, vai passar a virar uma lei. Porém, o parágrafo 1º já começa a falar numa possibilidade de veto. Então, parágrafo 1º, o prefeito considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, num prazo de 15 dias. Só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Olha, são várias informações aqui. Então aqui esse parágrafo primeiro está dizendo aqui, se o prefeito ele não concordar com aquele projeto de lei que foi aprovado, mas ele não pode só não concordar por não concordar. São duas situações. Se aquele projeto ele for considerado inconstitucional ou se ele for considerado contrário ao interesse público. Nesse caso, o prefeito ele pode vetar esse projeto total, o projeto inteiro ou em parte. E tem um prazo para ser feito isso, é um prazo de 15 dias. Então, se ele vetar total ou parcialmente aquele projeto, esse projeto ele retorna à Câmara Municipal, que vai analisar aquele veto. E a Câmara Municipal ela tem o poder de rejeitar aquele veto, popularmente dizendo derrubar o veto. Só que ela só pode fazer isso pela maioria absoluta dos seus membros, ou seja, a maioria de 11 vereadores, que serão 6 votos. Parágrafo 2º vai dizer que o veto parcial somente vai abranger o texto integral do artigo, do parágrafo, do inciso ou de alínea. Então, o prefeito ele pode vetar total ou parcialmente aquele projeto. Se ele vetar total, tranquilo, não há nem que se falar nisso aqui. Agora, se ele vetar parcialmente, ele não pode vetar uma palavra. Ele não pode vetar 2 palavras, não é isso. Se ele for vetar parcialmente, ele só pode vetar o parágrafo inteiro, a linha inteira, o inciso inteiro, o artigo inteiro, tá? Então ele não pode vetar algumas palavras, ele pode vetar parcialmente, mas tem que ser o artigo, o parágrafo, a linha ou inciso por completo. O artigo 3º vai dizer: decorrido o prazo do parágrafo 1º, o silêncio do prefeito importará em sanção. Então lembra, o projeto é aprovado e vai para o prefeito, que ele tem um prazo de 15 dias para sancionar ou para vetar. Se passa esses 15 dias e ele fica em silêncio, se o prefeito ele não se manifesta, ele nem sanciona ou nem veta, vai acontecer o que nós chamamos de sanção tácita. O seu silêncio vai sancionar aquele projeto de maneira tácita. Parágrafo 4º. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento,
em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se pela maioria absoluta dos vereadores. Então já falamos que se o prefeito vetar, esse veto é encaminhado para a Câmara Municipal, que pode concordar ou rejeitar aquele veto. Tem que ser analisado pela maioria absoluta dos membros. Só que a Câmara tem um prazo também para analisar aquele veto, que será um prazo de 30 dias, e é feito apenas em uma votação. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Então vamos recapitular. O projeto foi aprovado, vai para o prefeito veta o projeto, esse projeto ele vai para a Câmara Municipal, que pode rejeitar aquele veto pela maioria absoluta dos seus membros. Se for rejeitado o veto, ele é devolvido ao prefeito, que o prefeito deve promulgar aquele projeto, promulgar aquela lei. E o parágrafo 7 vai dizer que a não promulgação da lei no prazo de 48 horas pelo prefeito criará ao presidente da Câmara a obrigação de fazê-lo em igual prazo, tá? Então, se o prefeito for rejeitado o veto, ele tem 48 horas para promulgar. Se ele não promulgar aquele projeto, o projeto é devolvido novamente à Câmara Municipal, que aí o presidente da Câmara vai ter a obrigação de fazer, obrigado a promulgar. Vamos fazer todas as etapas? Projeto é aprovado, vai para o prefeito para ele sancionar. Projeto é aprovado, vai para o prefeito, que ele pode vetar, total ou parcialmente. Se ele vetar, esse projeto é devolvido à Câmara, que vai analisar o veto. E a Câmara pode rejeitar aquele veto. Ela só pode fazer isso pela maioria absoluta dos seus membros. Se o veto for rejeitado, vai devolvido ao prefeito, que ele tem que promulgar aquela lei no prazo de 48 horas. Se o prefeito não promulgar essa lei no prazo de 48 horas, ela retorna, tá, o projeto para o presidente da Câmara, que é obrigado a promulgar aquele projeto, aquela lei. Tá joia? Então esse é o rito. E lembrando, destacando também sobre a questão da sanção tácita. Se o projeto for aprovado, for enviado ao prefeito, e no prazo de 15 dias ele não se manifestar, ele nem vetar ou nem sancionar, acontece a sanção tácita, que aquele projeto ele vai ser sancionado pelo silêncio do prefeito municipal. E aqui estamos chegando ao fim. Vamos para o artigo 50, que vai dizer que a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta do membro da Câmara Municipal. Ou seja, tá, você já sabe o que é uma sessão legislativa, você já sabe o que é a maioria absoluta. Então vamos supor que um projeto ele é apresentado. Aí aquele projeto ele não foi aprovado, ele foi rejeitado, tá? Esse projeto ele só pode ser apresentado novamente na sessão legislativa, ou seja, ele só pode ser apresentado novamente naquele ano, se mediante a proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Então, pelo menos aí no caso, 6 vereadores devem apresentar novamente a proposta. Aí ele pode ser analisado dentro da mesma sessão legislativa. Aí ele pode ser analisado dentro do mesmo ano. Tudo bem? Chegamos aqui ao final sobre o poder legislativo. Dividimos em algumas aulas, porque é um assunto bem extenso. Falamos agora com mais atenção, com mais detalhes sobre o processo legislativo. E nas próximas aulas agora nós vamos começar a falar sobre o poder executivo. Peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, que ative o sininho da notificação para que receba todas as videoaulas e fique sempre atualizado. Te vejo na próxima aula. Um grande abraço.